Graça e paz abençoados, glória a Deus pelas nossas vidas. Estamos aqui com mais um culto online para a honra e louvor do nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Sou grato a Deus pelo dia de hoje, sou grato a Deus pela noite que estamos vivendo. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas sãs e salvas. Obrigado pelo irmãozinho, pela irmãzinha que está nos assistindo aí do outro lado. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor tem nos guardado, com certeza todas essas pessoas estão debaixo da Tua mão poderosa. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti. Não estamos te pedindo nada, Senhor, porque nós somos só gratos. Depois da Tua morte na cruz, Tu que fizeste por nós, tudo aquilo que não daríamos conta, só gratidão nos resta neste momento de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse jovem, por este moço, por essa moça, por este homem, por esta mulher. Nós sabemos que estamos no mundo passando tribulações, mas a Tua palavra diz, Senhor, que as tribulações não duram para sempre, porque o Senhor é fiel conosco. Obrigado, Senhor. Grato a Ti eu estou pela graça alcançada em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus pelas nossas vidas, meus queridos amigos, irmãos. E vamos prosseguir nesse culto online. O culto é uma comunhão com os irmãos, porque a nossa comunhão com Deus é pelo Espírito Santo. E o nosso culto é para nós estarmos em comunhão, meu irmão. Você que está aí do outro lado, chame seu filho, seu esposo para assistir esse culto, né? Um culto não só para você cultuar a Deus, não é só num local que chama-se de igreja, não, porque a igreja somos nós. Para cultuar o nome do Senhor, nós cultuamos em qualquer lugar, no trabalho, na rua, né? Em qualquer lugar nós cultuamos o nome do Senhor, porque Ele habita em nós e devemos cultuar Ele continuamente, não marcar hora para fazer isso aqui para o Senhor, não é todos os momentos da nossa vida. Ele habita em nós. Nós somos a igreja. Vamos cantar um louvor e logo após nós vamos terminar aquela mensagem, concluir aquela mensagem em como herdar as promessas. Muitas maravilhas para hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar esse hino aqui que diz: grato a Deus eu estou pela graça alcançada em Cristo. Grato a Deus eu estou pela graça alcançada em Cristo, por me justificar, sendo injusto, por graça em Cristo. Mais que vencedores em Cristo, pois não há condenação. Adorar ao Senhor que venceu por nós. Sim, glorifique a Deus. Adorai ao Senhor que venceu na cruz. Toda honra, majestade e louvor a Deus. Somos mais que vencedores em Cristo, pois não
glorifique a Deus, adorai ao Senhor que venceu na cruz. Tudo que Deus fez por nós, Ele fez por meio de Cristo e foi na cruz. Tudo que nós necessitávamos espiritualmente foi feito na cruz. Hoje nós vamos aprender como trazer à existência essas bênçãos, essas promessas para o nosso mundo secular, para a nossa vida. Porque vamos iniciar a mensagem, nós vamos louvar só esse corinho. Grato a Deus eu estou pela graça alcançada em Cristo. Então você precisa alcançar a graça de Cristo. A graça já está em ti. Quando eu falo alcançar a graça, é você tomar o conhecimento da graça, do que foi feito na cruz pela tua vida. Se foi feito por mim, meu querido, foi feito para ti também. Viu? Deus não faz acepção de ninguém. As bênçãos de Deus é para todas as pessoas. E eu estou pregando aqui, não é religião. Você quer tem uma religião A, B, C, isso aí está fora. Deus, esse Deus que nós estamos pregando aqui, ele é universal. É o evangelho universal. Não é para uma denominação X, nem A nem B. É para todas as pessoas que receberam o dom da fé, e creem em Deus por esse dom. Não pela sua fé, pelo dom que foi dado, que é o dom da fé. Porque na graça de Cristo, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Não tem aquele negócio de você fazer mais. Porque quem fez, quem pagou o preço, foi Cristo na cruz. Entenda isso, meu querido. Quando você entende essas coisas, sua vida vai mudar. Porque você penetra na graça, na obra de Deus. A obra de Deus já está pronta. A obra de Deus é a igreja e somos nós. E a igreja precisa tomar conhecimento das promessas, das bênçãos de Deus. Vamos iniciar a palavra neste momento em nome de Jesus. Glória a Deus pelas nossas vidas. O melhor de Deus nas nossas vidas, Cristo. Vamos pegar aqui as nossas anotações. Se você interessa crescer na graça e no conhecimento, você pega uma caneta, um papel e anota os versículos para você conferir a palavra. O apóstolo Paulo estava pregando numa região chamada Bereia, e lá ele considerou aquele povo nobre. E nobre para o apóstolo Paulo eram as pessoas que conferiam a palavra. Ele pregava, lia e eles tinham a escritura naquela época. Nós temos o evangelho da graça. As escrituras se cumpriram na morte de Cristo. Tudo se consumou, as escrituras. Agora, nós vivemos o evangelho da graça. Que evangelho é esse? O evangelho do Cristo ressuscitado. Porque tudo é espiritual. É a fé. Aqui em Hebreus, vamos ler esse versículo aqui, ó, que diz aqui, ó, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tá vendo? Você espera, você não vê. Mas você tem certeza que aquilo que você não vê vai chegar na tua mão. É isso que nós vamos falar hoje. Então nós já falamos no domingo que Paulo colocou o fundamento, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, vamos repetir aqui, ó. 1 Coríntios, vamos ver se é 1 Coríntios mesmo, né? Confere aqui, ó. Nós estamos com a palavra na mão. 3:10. 3:10 diz aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo está falando da graça e do apostolado. A graça é o fundamento que é Cristo. É tudo que Jesus fez lá na cruz, é o fundamento, Cristo. Cristo é considerado a pedra fundamental.
a pedra da esquina, que, como diz a palavra, a pedra fundamental. Né? Ele é o alicerce do edifício que somos nós. Então, nós estamos alicerçados em Cristo. Né? Então, Abraão recebeu as promessas, e essas promessas que Abraão recebeu, algumas ele tomou posse, mas outras não. A promessa da terra, eles tomaram posse. Os filhos de Israel tomaram posse da terra. Mas a maior promessa, que era a descendência do filho, que é Cristo, a descendência de Abraão, que é Cristo, o filho, nós estamos vivendo a perfeição de Deus, Cristo. Né? Então, Abraão é antes da lei. Antes da lei, Abraão. Mas esse evangelho que nós pregamos, o evangelho da graça, foi prenunciado a Abraão. Só não foi revelado. Está escrito lá em Gálatas, isso que eu estou falando aqui nesta noite. Então, para nós hoje está revelado para nós. Era um mistério para os judeus, para os gentios, e hoje para nós temos acesso à revelação de Deus, os mistérios ocultos revelados. Então, essa palavra você não vai ver numa igreja evangélica, você não vai ver essa palavra. Porque as igrejas evangélicas, eu tinha uma denominação evangélica, né? Então, por causa da pandemia, nós fechamos o local onde nós congregávamos, porque nós pregávamos era o evangelho da circuncisão, nós era evangélico, nós pregávamos o evangelho da circuncisão, e eles continuam pregando a circuncisão, que está ali em Mateus, em Marcos, em Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Nós pregamos a graça é o evangelho do Cristo ressuscitado, e este evangelho não está lá no livro de Mateus, porque o próprio Jesus, filho de Maria, ele veio para anunciar o reino. E para você herdar as promessas é o reino em vida, aqui nessa terra. Você vai viver o reino de Deus em vida. Porque quando Jesus, vamos abrir em Colossenses, amém? Estou repetindo tudo que nós já pregamos nas outras lives. Em Colossenses 1:13, olha, quando Jesus morreu ali na cruz, a primeira coisa que ele fez, nos salvou. Salvou de muitas coisas. De muitas coisas. Nós que temos a graça, e recebemos a salvação pela graça, nós estamos salvos eternamente. Não esse corpo, mas aquele que está aqui dentro de nós, o nosso espírito. Nós somos salvos eternamente. E ninguém toma essa salvação. Viu? E depois eu vou pregar uma mensagem sobre o pecado. O pecado de Adão foi destruído na cruz, foi eliminado na cruz. Mas você não pode confundir o pecado de Adão com as obras da carne. Domingo nós vamos dar uma palavra a respeito disso. A respeito disso aqui, ó. Sobre o pecado de Adão e as obras da carne. É diferente uma coisa da outra. Então, a pessoa que prega o evangelho da circuncisão, eles ainda falam do pecado. Fala que a pessoa é pecador. E quem era pecador eram as pessoas que viviam a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés tinha a transgressão do pecado. A transgressão da lei era o pecado. A transgressão da lei era o pecado. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Então, o pecado foi aniquilado na cruz. Mas vamos para o nosso assunto. Como herdar as promessas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós lemos aqui no domingo também, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do amor, quem é? Cristo. Para você herdar as promessas, você tem que reinar em vida. Nós temos uma mensagem lá, o que é o reino de Deus? Você sabe o que é o reino de Deus? Lá em Romanos, são muitos versículos do reino de Deus, para a gente relembrar aqui, ó, o que é o reino de Deus. É capítulo 14, versículo 17. Jesus, quando estava aqui, ele pregou, falando, eles perguntaram, o que é o reino de Deus? Olha, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós. Aí Paulo, com o evangelho da graça do Cristo ressuscitado, Romanos 14, versículo 17, né? Diz assim, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Então, quem está vivendo, recebendo as promessas de Deus, foi feita justiça para nós na cruz. A justiça de Deus foi feita na cruz para nós. Por que essa justiça foi feita? Porque todas as pessoas antes da cruz que nasciam carregavam a culpa de Adão. Depois da cruz, não tem mais essa culpa porque Cristo destruiu na cruz. Eliminou o pecado. Domingo nós vamos ver um pouco a respeito disso. Para você, daqui para frente, entender o que é a graça e o apostolado. Então, para você herdar as bênçãos, se você não estiver debaixo da graça e do apostolado, a graça é Cristo. O apostolado é esse ensino que eu estou dando aqui. Estou ensinando o que Cristo fez na cruz por nós. Ele nos salvou, nos libertou, nos santificou, nos purificou, nos libertou, igual nós lemos aqui agora. Ó. Colossenses 1,13, vamos voltar lá novamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Continuando, versículo 15, 14. No qual temos a remissão, a redenção, a remissão dos pecados. Está vendo? Que eu acabei de falar? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, meu querido, para a pessoa herdar as bênçãos de Deus, ela tem que estar vivendo o reino de Deus. Tem que estar debaixo da graça do apostolado, recebendo os ensinamentos, tomando conhecimento das maravilhas que Deus, por meio de Cristo, fez lá na cruz do Calvário. Foi tudo feito por sacrifício de sangue, vida. Sangue é vida. Sangue a vida do nosso corpo, a vida do nosso corpo é o sangue, esse que corre nas veias. É? E do nosso espírito, que habita em nós, o Espírito Santo é a palavra. A vida do nosso espírito, que é eterno, o nosso espírito é eterno, e ele se alimenta não de feijão, de arroz, de carne. O nosso espírito se alimenta igual nós estamos alimentando nessa noite, através da palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem uma espada. Vamos ver aqui, ó. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem uma espada. E essa espada é a palavra de Deus. Aqui, ó. Efésios capítulo 6, versículo 17. Diz aqui, ó. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17, onde nós pregamos sobre a armadura de Deus, as 7 armas, que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. A palavra de Deus é espiritual. Nós estamos com ela aqui escrita, mas ela é espiritual, ela está gravada na nossa mente e no nosso coração. Quando nós nascemos, nós que estamos na graça, nós que somos filhos de Deus, nós já nascemos com a palavra gravada na mente e no coração. Por isso que não vai ser difícil você entender. Porque quando você crê nessa palavra, o Espírito Santo é ativado na tua vida juntamente com o dom da fé. Porque esse dom da fé, esta fé que foi dada para nós, é Deus dando a nós a capacidade de nós crermos nessas coisas que para o homem comum é impossível crer. Essas coisas da graça de Deus, para o homem comum, o homem que não tem o Espírito ativado na vida dele, ele não crê. Porque é coisas sobrenaturais, é coisas espirituais. Paulo chegou numa igreja e ele considerou aquela igreja, ele tinha fundado aquela igreja, mas chegou lá, a igreja que somos nós, as pessoas lá ele considerou como criança. Ele disse, olha, eu não posso dar uma comida sólida para vocês, uma palavra mais profunda, porque vocês estão se alimentando de leite, vocês estão crianças, vivendo na carne, andando de conformidade das coisas que Deus não agrada. Né? Então vamos prosseguir. Então, para reinar em vida, para receber as promessas, reinar em vida. Aí você passa a receber as promessas de Deus. Nós vamos ver também aqui, ó, Hebreus. Nós vamos adiantar, porque senão não dá tempo, e nós temos muito assunto. Domingo, quarta-feira.
Hebreus capítulo 6. Versículo 12. Aqui, ó, nós já lemos lá na primeira mensagem, como herdar as promessas. Como herdar as promessas 1, 2 e a terceira parte para nós concluirmos nessa noite. Nós temos ainda 40 minutos, nós não vamos executar esse tempo todo. Né? Hoje é uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira maravilhosa, viu? Todos os dias para nós são dias santos e abençoados. Não tem um dia maior do que o outro. Né? Na lei de Moisés, eles tinha dia, guardava semana. Nós guardamos todos os dias. Todos os dias para nós é santos e abençoados. Porque para Deus, esse calendário que nós estamos aqui, hoje é quarta, para Deus, ele corre contínuo. Não tem marcação de segunda-feira, terça-feira, é para nós aqui. Para Deus, os tempos de Deus são tempos eternos. E nós já estamos vivendo os tempos eternos aqui nessa terra. Né? Então, uma dessa herança, dessas promessas, nós temos as promessas que nós vamos receber aqui no reino, que é aqui nessa terra, e a promessa eterna, que é a transformação desse corpo para viver a vida eterna com Deus. É a última coisa que vai acontecer quando nós desfalecermos desse corpo, morrer, né? Então nós recebemos o corpo transformado, o corpo espiritual que já está pronto, né? E vamos viver a vida eterna com Deus. Por quê? Porque antes de nós nascermos, o nosso nome já estava escrito no livro da vida, lá no trono de Deus. Né? Quando Deus apareceu a Moisés, que ele foi dar as instruções da lei, então ele mandou Moisés fazer um tabernáculo. E Moisés estava lá no monte, e era relâmpago, trovão lá em cima, a presença de Deus era maravilhosa. A Bíblia conta desse jeito, eu vejo com meus olhos espirituais, como se estivesse lá. Então Moisés recebeu, na visão que Deus deu lá do tabernáculo original, lá no céu, Moisés fez uma cópia aqui do tabernáculo, aqui era uma cópia do que ele viu lá na glória. Quando Jesus morreu na cruz, ele entrou no Santo dos Santos, lá no céu, não foi no tabernáculo aqui, e aspergiu sangue lá, concluindo tudo aqui, a nossa salvação, tudo que ele fez na cruz. Quando ele morreu, que ressuscitou, ele subiu lá e derramou, aspergiu sangue, como o sacerdote fazia aqui também, do mesmo jeito. Ó, meu querido, eu estou maravilhado com tanta maravilha, a palavra de Deus é maravilhosa. Se você pudesse ver o que eu estou vendo agora, porque eu estou avançado no estudo da palavra, né? Então não quer dizer que eu sou mais do que você, que eu tenho mais. Não, a mesma fé que eu tenho é a mesma fé que foi te dada. Eu posso ter um pouco mais de conhecimento, mas se você buscar, você também adquire muito conhecimento de Deus. Porque Deus não quer que a gente só tema Ele, como diz aqui em Romanos. Vamos voltar aqui em Romanos também, aqui, ó. Já volto lá para nós ler. Nós temos Romanos 10 aqui, ó. Quando Paulo estava falando para os judeus lá, ele diz aqui, ó, no capítulo 1, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz aqui, ó: irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Está falando dos judeus, ó. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, o intuito do Evangelho é para que você não tenha só zelo por Deus. Você ama a Deus, eu sei. Mas o intuito do Evangelho é você passar a ter conhecimento de Deus. Está vendo aqui, ó? Diz aqui, ó. Porém, não com entendimento. Então, a palavra é para você entender as coisas que Deus fez por mim e por você. E você passar a ter conhecimento com Deus, intimidade com Deus. Né? No Velho Testamento, a intimidade com Deus era oração. Né? No Velho Testamento, a justiça era por obra. No Velho Testamento, na lei de Moisés, era por obras. A justiça era por obras. Você tinha que fazer por obras. Você tinha que fazer. Tinha que orar, tinha que buscar a Deus. Mas agora, na graça, eu não preciso orar, buscar a Deus, porque Ele habita em mim. Não preciso orar a noite inteira buscando
procurando Deus porque Ele habita em mim. É diferente. Então a justiça depois da cruz é pela fé em Cristo. É? Pela fé em Cristo. Antes de Abraão nem tinha lei, nem essa graça. Mas até chegar a Cristo foi adicionada a lei por causa da transgressão dos judeus, do povo legítimo de Deus. Porque o povo que foi escolhido foi os judeus, não era nós, não. Até quando Jesus pregou aqui, ele proibiu lá em Jerusalém dos seus discípulos pregar para mim e para você. Você sabia disso, querido? Porque nós éramos gentios. Hoje eu não sou mais gentio porque conheci a graça e fui adotado por Deus. Amém. O que eu estou falando eu vou conferir aqui. Vamos voltar lá no livro histórico. Não é evangelho, é histórico. Conta a história de Jesus. Olha, isso aqui você vai entender. Vamos começar em Mateus lá 10. Ô, glória. 10, aqui ó, capítulo 10, Jesus escolhe 12 apóstolos. O primeiro versículo, ele fala aí, ó, no versículo 5, você pode ler em casa o texto todo, é texto e contexto que eu estou falando, está tudo aqui, ó. Você era gentil, se você estivesse lá em Jerusalém, Jesus proibiu dos 12 discípulos pregar para você. Na tua igreja que tu vai, que chama de igreja, nunca te falaram isso. Porque lá estava vivendo a lei de Moisés, e a lei não era para nós, era para os judeus. Viu, querido? Vamos ver aqui, ó, no versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Instruções significa ordens. Não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidade samaritana. Quer mais que isso? Não tomei rumos aos gentios, nem entrei em cidade samaritana. Samaritano e gentil era estrangeiro para a aliança de Deus naquela época. Nós só fomos incluídos no plano de salvação porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então nós fomos incluídos depois da ressurreição de Cristo, o evangelho para os gentios, dado ao apóstolo Paulo, que eu estou pregando nesta noite este evangelho, que foi prenunciado para Abraão também, mas não foi revelado para Abraão, está sendo revelado para nós, em nome de Jesus. Amém. Então, quando você passa a ter conhecimento dessas coisas, você que era estrangeiro a Deus, diante de Deus, aí você tendo conhecimento, imediatamente você é adotado. Você já foi adotado, mas você tem na sua consciência, eu fui adotado, então eu sou herdeiro, então eu tenho direito às bênçãos que foi feita a Abraão, eu tenho direito às bênçãos que na cruz Jesus ganhou. E que bênçãos são essas? Vamos ver aqui em Efésios. Vamos concluir, em nome de Jesus. Mas se nós não concluir hoje, tem domingo. Nós temos muito tempo nas nossas vidas, viu? A nossa vida é eterna, querido. Não aqui nessa terra. A nossa vida aqui é limitada nessa terra. Só Deus sabe o limite que Ele deu para cada um de nós. É por isso que todo dia morre gente e nasce gente. Então, eu tenho um limite que eu vou viver aqui nessa terra. Você tem um limite também. Então, as pessoas vivem como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Preste atenção, escreve isso aí para as pessoas vivem como se nunca fosse morrer. Ninguém está na vida boa, ninguém pensa na morte. Mas eu não penso porque eu não vou morrer, porque Jesus venceu a morte por mim. Eu vou ser transportado desse mundo para outro. A minha residência oficial não é aqui, é lá na mansão celestial de Deus, como diz a palavra. É figura de linguagem de mansão celestial, mas é lá no céu, viu, querido? Qual é o que eu anunciei aqui? Efésios 1:3, né? Diz aqui, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu já expliquei o que é uma região celestial. Uma região celestial, se você está ouvindo essa palavra aí na tua casa, no teu lar, e todo momento que você escutar essa mensagem, que é a igreja de Cristo, é uma região celeste, é uma região celestial. Cristo está presente, nós somos a igreja, Ele habita em nós, e nós estamos cultuando o nome do Senhor. O que é cultuar? É confessar com a boca a palavra. Cantar cultuar a Deus, é uma forma de cultuar a Deus também. Mas o mais importante na graça é confessar a palavra. E o que é isso, homem de Deus? Confessar a palavra?
Obrigado, Senhor. Vou confessar um pouco aqui para você ver. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou lá na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma família maravilhosa. Me deu filhos, me deu netos, me deu um lar, me deu uma casa para mim estar vivendo debaixo dessas quatro paredes, até eu ser resgatado para a minha mansão celestial. Isso é confessar a palavra. O que eu estou falando, o que eu estou orando aqui, ó, está escrito na palavra. O que é isso? Gratidão a Deus. É a verdadeira oração. Confessar a palavra. Nós não temos que pedir nada. Agora vamos aqui. Nós vamos ler lá em Hebreus para nós concluir. A conclusão aqui, o moral da história. 6:12, né? Ela está falando de Abraão, ó. Os perigos espirituais, exortação ao progresso na fé. As coisas melhores e pertencentes à salvação. Versículo 12. Você pode ler o texto tudo, que é contexto e texto do que eu estou falando. Ó. Para que não vos tornei indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, paciência. Longanimidade significa paciência. Herdam as promessas. Então, as promessas nós herdamos depois da cruz pela fé em Cristo e pela paciência. Porque você tem fé, mas se você não tiver paciência para esperar, porque nem tudo de Deus, Ele vai te dar na hora. Ele já te deu tudo, mas não vai chegar na sua mão na hora que você quer. Deus não é empregado de ninguém. Sabe? Ele dá na hora dele, não é na hora nossa. Ah, Senhor, eu quero isso. Você ora hoje, já está esperando de manhã. Deus não é teu empregado, não, nem meu empregado. Né? Ele faz de conformidade com a sua vontade e na hora dele. Pode durar uma semana, pode durar um mês, pode chegar à beira da morte e tu não ter recebido ainda, mas é tua as bênçãos. Porque nós não compreendemos o tempo de Deus, nós compreendemos o nosso. Sabemos que hoje é quarta-feira, dia 10, e amanhã, se nós estivermos aqui, vai ser dia 11. Mas isso para Deus não conta. Porque os tempos de Deus é eterno. E Deus não é empregado de ninguém, viu? E a nossa oração também diante de Deus, as palavras que nós fazemos, não chega diante de Deus. Depois da cruz não chega. Porque quem intercede por nós é o Espírito Santo dele. Quando nós fala, as baboseiras que nós fala, quando vai orar a Deus, oh, Senhor, minha casa, eu quero minha casa, eu quero meu carro, quero isso, só sabe pedir. Mas não sabe agradecer a Deus. É isso que falta na gente. Para receber as promessas, viver no reino de Deus, tem que ter a fé ativada e a paciência que Abraão, a longanimidade que Abraão teve. É um homem de 100, quase 100 anos, uma mulher de 90 e tantos anos, ter um filho, para as promessas se cumprir, é aí que nós vamos ler mais aqui, ó. Então, continuando esse texto aqui, lá na frente, olha, fala muito, a Bíblia fala da esperança. Então, aqui na frente vai falar dessa esperança. A esperança é a consumação das promessas de Deus em nossas vidas. Essa esperança que a Bíblia fala é a consumação das promessas de Deus em nossas vidas. E Cristo é quem nos faz ficar firmes e ancorados. No versículo 19. Olha, vamos ler aqui o versículo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Além do véu. Então, quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que só, na lei de Moisés, só quem entrava era o sacerdote, uma vez por ano, ele entrou por nós lá e nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O Santo dos Santos. Isso aqui é uma palavra bonita, eu tenho que ter outro estudo para explicar mais detalhado, porque eu estou só falando aqui o básico. Então, essa esperança, a nossa âncora, a âncora da nossa alma, meu querido, firme e forte é Cristo.
Se você não tiver com firme, se você não tiver com Cristo, você não está firme na fé. É Cristo ativado na tua vida. Tem outro versículo que eu não separei, mas diz que nós que estamos na graça, nós temos a mente de Cristo. O que é isso? Ter a mente de Cristo é ter o evangelho da graça ativado na nossa mente. Olha aqui, está se concluindo a palavra. Então, Abraão, né, vamos ver aqui, onde aqui eu anotei o último versículo aqui, Romanos, vamos voltar lá em Romanos. Isso aqui está falando aqui, referente a Abraão, das promessas. Quando fala em promessa, é referente a Abraão, porque foi prometido a Abraão. Romanos capítulo 4. Vou te falar uma coisa, eu não prego contra denominação nenhuma, contra religião nenhuma. Denominação é religião. O religioso, a denominação, os preceitos que tem lá, as normas que tem lá é do homem. Até aqui em Filipenses e Colossenses fala que na época da lei era desse tipo. Então, além da lei, já tinha as normas dos homens. Nas denominações, cada denominação tem isso, tem o estatuto da denominação. E no estatuto diz tudo que os membros de lá têm que seguir. A minha denominação, que eu tomava conta, eu tenho um estatuto ali, ó. Os irmãos tinham que andar naquela doutrina do estatuto. Ó, você não pode vestir isso, não pode fazer isso, cabelos tem que cortar de conformidade que está no estatuto. Isso é religião. O Evangelho da Graça não tem isso. Porque quem está ancorado em Cristo, ele anda de conformidade com a palavra e não desagrada a Deus. Se desagradar a Deus, chama-se obra da carne. Então quem planta o que desagrada a Deus, vai colher o que plantou. Se plantou amor, vai colher amor. Se plantou ódio, vai colher ódio, ira, raiva. Por isso que eu disse, não confunda o pecado com as obras da carne. O pecado era na lei. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. A lei acabou. Nós estamos no Novo Testamento. E nós estamos abrindo o Testamento, porque o Testamento aberto é onde estão as promessas de Deus para nós. Então, Abraão, Romanos 4, aqui, ó, 17 e 18, está falando de Abraão lá, ó. Abraão, capítulo 4, Abraão justificado pela fé. Naquela época, essa fé era diferente da nossa, era a fé de Abraão. Era a fé fala dos heróis da fé, aí vai falar dos heróis da fé também, que eles não alcançaram a promessa. Quem está alcançando a promessa de Cristo somos nós. As promessas. Né? Vamos ver aqui, ó. Capítulo 4, falando de Abraão. É o texto todinho, aqui no versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Falando com Abraão, ó. Perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança. Então Abraão estava esperando contra a esperança. Você sabe o que é isso? Depois nós vamos ter uma mensagem sobre isso. Esperar contra a esperança. É uma coisa muito... Para quem não acredita em nada, é difícil. Abraão, quando Deus falou com a idade que ele tinha, que ele ia ter um filho, ele riu. Mas não era duvidando de Deus. Era duvidando dele mesmo. Como um homem já idoso, eu vou ter um filho. Minha esposa, olha lá, 90 anos. Olha, em hipótese alguma, nós não devemos duvidar de Deus em nada, sabe? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Oh, glória! Deus é o Todo-Poderoso. Olha, nós não devemos duvidar de Deus. Abraão riu, mas não foi duvidando, nem descrendo. Ele creu. Tudo que está escrito aqui, ele creu. Pai de muitas nações, ele constitui perante aquele no qual creu. Ele creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o que eu falei aqui do corpo. Vamos parar por aqui? Então, Deus
Deus, para cumprir aquilo que prometeu a Abraão, Deus trouxe à existência, aqui olha, trouxe à existência as coisas que não existiam. A fé, quando nós temos a certeza que nós queremos uma coisa de Deus e que Deus já nos abençoou, Deus já me abençoou com essa bênção aqui na minha mão. Eu não estou vendo a bênção. Ela não existe, existe no mundo espiritual. Aí você está sendo fiel a Deus, você está seguindo a palavra de Deus, o Evangelho, o poder de Deus, que é a palavra, faz com que venha se tornar existente na nossa vida. Minha esposa está aqui, se eu chamar aqui para ela dar o testemunho, hoje ela não vai vir cá, o testemunho de como nós conseguimos uma casa. Sem dinheiro, né? Sem dinheiro, né? Então, a casa, quando nós dizemos, vamos criar uma casa, não existia. Existia na nossa fé, aqui na nossa mente. Nós vamos ter uma casa, não sabia como era, né? E veio uma casa, veio só o corpo da casa. Não tinha nada. À medida que nós fomos trazendo à existência as bênçãos de Deus, nós fomos reformando a casa, melhorando. E agora nós temos uma mansão, sabe? Uma mansão que Deus, a bênção de Deus veio para nós, é uma mansão. Sabe? A sua casinha aí, por mais humilde que seja, meu querido, é sua mansão. Viu? Porque Deus não olha pela aparência, Deus olha pela qualidade. E aqui no meu lar tem a mão de Deus potente aqui. Em todos os cômodos desse lote aqui, tem a mão potente de Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é magnífica, é maravilhosa. Então, Deus chamou a existência. Deus é quem vivifica os mortos. Deus chamou a existência e trouxe as coisas que não existiam, ele tornou real. Veio o filho para Abraão. E hoje nós estamos vivendo a perfeição de Deus, que é Cristo. Quando eu li aqui em Efésios, vamos lá em Efésios, vamos ver aqui, ó, as coisas espirituais aos nossos olhos humanos é invisível, não existe. Elas existem, mas os nossos olhos carnais humanos não dão conta de ver. Eu não estou sabendo me expressar, mas é isso. As coisas, vamos ler aqui Efésios, aqui que eu vou chegar lá, nós queremos concluir aqui, ó. Efésios 1:3, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, todas as bênçãos que nós precisamos, enquanto não vem a nossa mão, elas são espirituais. Foi ganha lá na cruz. Elas são espirituais. Da mesma forma que Deus prometeu a Abraão, era espiritual. Aí Deus, pelo seu poder, fez existir na vida de Abraão. E Ele faz existir na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos prosseguindo na fé, na palavra e tendo paciência. Nós temos que esperar. Nós estamos vivendo a vontade de Deus, o propósito de Deus. E Deus, Ele dá no seu tempo, não é no nosso. Ele não é empregado de ninguém. Ah, Senhor, eu quero isso e quero aquilo. Já que é urgente. Não adianta você fazer campanha de 7 dias, novena de 9. Não vai receber. Porque Deus dá no tempo dele. Né? O salmista já dizia, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para Davi. Davi já sabia disso aqui. Ó. Né? No Velho Testamento, lá no Salmo, Davi, esperei com paciência no Senhor. No outro salmo ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, com certeza, pelo amanhecer, vem o sorriso no nosso rosto. Amém. Você pode estar passando um momento de dificuldade, mas se você crê em Deus e tem paciência, a tribulação, meu querido, não dura para sempre. As coisas seculares desse mundo não duram para sempre. Essa pandemia aí não vai durar para sempre. Essa doença aí não vai durar para sempre. Pode ter certeza disso. E Deus é fiel, viu? Deus é fiel, mas da forma que Ele opera. Não é da forma que a gente quer que Ele opere na nossa vida dele, não. Né? E não adianta você pedir oração para outro homem orar por você, que aquilo era da lei. Hoje você tem que ativar o Espírito Santo na tua vida, porque o Espírito Santo
é quem intercede por você diante de Deus. Está escrito aqui em Romanos 8. Leia lá o capítulo de Romanos 8, do 1 até o final, que você vai compreender isso. E nós vamos ler também lá, em Romanos 8. Vamos ler lá um versículo lá. Estamos chegando ao final, né? Mas o teu relógio está aqui violento, viu? Glória a Deus pelas nossas vidas. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Falei sobre o Espírito Santo, né? Aqui vai falar aqui, ó. Está falando tudo sobre o Espírito Santo aqui no versículo 6 em diante, porque o pendor da carne, nós vamos ler lá no versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Por meio do seu Espírito que em vós habita. Por isso que eu disse, ó, todas as pessoas que foram eleitas e chamadas por Deus têm o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo está aí quietinho, apagado. Para ser ativado, eu li lá em Efésios 1,13, que a pessoa tem que crer na palavra do Evangelho da Graça. Se não crer, o Espírito Santo não manifesta na vida da pessoa. E a pessoa ora, é como Jó, gritos vazios. Tem oração de gente aí que é bonita as palavras, mas é gritos vazios. É oração de si mesmo, não chega diante de Deus. Porque a oração para chegar diante de Deus é com o Espírito Santo ativado na nossa vida, porque Ele é quem ora por nós, não é nós. Mas nós temos que abrir a boca, temos. Ó Senhor, obrigado. Porque eu sei que eu estou pagando aluguel, mas na Tua palavra a promessa diz que eu já tenho uma casa no mundo espiritual. E conforme a Tua vontade, conforme o Teu tempo, vai chegar na minha mão, vai existir na minha vida. E eu declaro, e outra coisa melhor ainda, nós temos que declarar a palavra na vida. E eu declaro e recebo esta palavra em nome de Jesus. Você recebe aí, meu querido? Diga aí comigo aí, eu recebo, eu declaro e recebo esta palavra na minha vida. A partir de hoje, a miséria acabou na minha vida, porque eu estou, a partir de hoje, conhecendo o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus, que é Cristo, o ressuscitado. E a dificuldade fica para trás, as tribulações ficam para trás, porque o meu Deus é fiel, e eu declaro na minha vida a bonança, vida e vida em abundância. Amém. Isso aqui é para receber as promessas de Deus. Hã? Para receber as promessas de Deus? Oh, glória a Deus! E à medida que nós fomos pregando, a palavra é continuidade. Domingo nós vamos falar sobre o pecado e as obras da carne, que eu já preguei sobre as obras da carne aqui, e os frutos do Espírito. Mas nós vamos pregar sobre que o pecado é diferente das obras da carne. E o povo está enganando aí com as obras da carne as pessoas. Os filhos de Deus. É filho de Deus, só que estão sendo enganados. Com a própria palavra, né? Com a própria palavra, eles enganam a pessoa. Porque a pessoa, preguiça. Eu li um versículo aqui que falou de preguiça. O primeiro versículo que eu li aqui falou de preguiçoso. Né? As pessoas têm preguiça de ler a palavra, têm preguiça de ouvir essa mensagem 10, 15 vezes para entender e compreender. De ler um texto na Bíblia. Aí paga um homem chamado de pastor, que depois da graça não existe esse pastor mais não. Não existe isso não. Depois da graça, pastor é um dom, não é título, não é cargo que recebe salário não. Depois da cruz não tem isso mais. Eu te mostro na palavra, eu já preguei sobre os 5 dons ministeriais aqui, ó. São dons, apóstolo, pastor, mestre, evangelista, são dons. Quem recebia salário, o dízimo, que era para sustentar os levitas, que era uma tribo que foi separada para cuidar do tabernáculo e depois do templo também de Jerusalém. Era a tribo que fazia a parte religiosa, os sacerdotes. E não podia ser qualquer um, era só da tribo de Levi. E depois da cruz também não tem levita não, a pessoa está lá, os irmãos levitas, não existe isso de levita mais não, querido, aquilo era da lei. Então quem está vivendo esse negócio de levita, está vivendo a lei, está afastado de Cristo. Gálatas fala que quem se justifica pela lei está afastado de Cristo. Quem está na graça está
com Cristo habitado na vida da pessoa. Amém. Eu acabei de ler um versículo aqui em Romanos 8, aqui, ó. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. É? E concluindo aqui, ó, o versículo, nós lemos aqui o versículo 11. Né? Então, as promessas, nós vivemos o reino em vida. O reino de Deus é aqui nessa terra. É? O reino de Deus é aqui nessa terra. Então, a pessoa que morre hoje e não viveu o reino de Deus em vida, se ela é um filho de Deus que foi chamado e eleito, o espírito dela está salvo. A pessoa dela que está dentro aqui está salva. Mas o que é que ela perdeu? Como ladrão na cruz. Como o ladrão na cruz perdeu. O que é que ele perdeu? O reino de vida. E o reino de vida, as promessas para este mundo. Nós temos dois tipos de promessas. As promessas para este mundo e a promessa da vida eterna, que é depois que nós desfalecemos desse corpo e fomos viver a vida eterna com Deus. Mas as vidas do reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus, é aqui nessa terra que nós recebemos. Não é depois, não. Você vai receber um carro lá no céu? Você vai receber uma casa lá no céu? Você vai receber o melhor dessa terra lá no céu? Lá é outra coisa, é outros 500. Mas se Deus nos fez passar por esta terra, Ele disse, ó, se quiseres, a vida é vida em abundância. Mas essa vida em abundância, nós temos problema, meu querido. Sabe por quê? Porque para você obter vitória, você tem luta. Você tem luta. Nós pregamos sobre aqui as 7 armas espirituais para nós lutarmos. Não é carnais. Não é aquela que você vai no pau, né? No cacete, na metralhadora, não. As nossas armas dos filhos de Deus, elas são espirituais. Eu preguei sobre isso aqui. E lá em Efésios fala sobre 7 armas. E eu li uma das armas aí, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, ó, uma das armas. Eu estou com ela aqui na mão. Palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. É a que separa a alma do Espírito. É uma coisa tremenda. Nem o psicólogo, nem os estudiosos têm a capacidade de fazer isso, a palavra tem. Então, concluindo. Então, nós temos que declarar, chamar a existência pelo poder da espada do Espírito, da palavra, chamar a existência as bênçãos que nos tocam. Mas a pessoa quer receber as bênçãos, está bebendo. As pessoas que querem receber a bênção, está roubando, está prostituindo, está... as obras da carne que diz aqui, está inveja do outro, fofocando. O Espírito Santo não habita quem pratica as obras da carne. Quem pratica as obras da carne, o Espírito Santo de Deus está afastado dessas pessoas. Perde o reino de Deus em vida aqui, ó. Não estou falando da salvação eterna. Perde o reino de Deus em vida. Viu? Um dia um camarada pôs uma mensagem aí, irmão, vai orar pelos uma classe de gente que tem aí. Em Romanos, fala sobre essa classe de gente. Então, ó, nós respeitamos todos os seres humanos, não falamos mal de ninguém, porque todos são filhos de Deus. Só que tem a classificação, filho da perdição e filho da salvação. Essas coisas que as denominações não te ensinam e você está uma confusão violenta na tua cabeça, não entende nada. Só entende de ir lá na frente, o pastor pôr a mão na tua testa, ele ungiu um óleo lá que é igual óleo de comida, óleo de qualquer algum perfume que eu estou aqui usando. Não vale nada, porque o poder de Deus na nossa vida, Deus foi quem nos ungiu na cruz. Para terminar aqui, ó, 2 Coríntios, nós somos ungidos de Deus, mas não foi o homem que ungiu, foi Deus que nos ungiu. Ó. 2 Coríntios, capítulo 1.
Versículo 21. Além de nos ungir, ele confirma. Nós já estamos chegando no final. Vamos ler esse versículo aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Olha. Mas aquele que nos confirma. Quem é que nos confirma? Cristo. Pelo sacrifício dele. Confirma convosco em Cristo e nos ungiu. Quem é? Deus. Deus. Se você tiver com sua Bíblia aí conferindo, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele pôs um sinal na nossa vida, nos selou e pôs um sinal, porque ele nos comprou por um bom preço lá na cruz. Então nós somos filhos de Deus, propriedade de Deus. Nós temos a marca da promessa de Deus. Nós temos a marca da promessa, meu querido. Nós fomos selados, ungidos, e ninguém toca em nós. Pode matar o nosso corpo material, mas o nosso espírito não toca, porque o que está aqui dentro de nós é maior do que o que está lá fora, e o que está aqui dentro de nós é propriedade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Está entendendo? Eliseu, o Elias, estava cercado pelo um exército grande, e o obreiro dele não era igual a Eliseu. Aí disse ao Senhor: olha lá, o exército da Síria está nos cercando. Eliseu levantou o olho, estava deitado, dormindo, e disse: não preocupa não, porque o que está em nós é maior do que o que está lá fora. Amém. Glória a Deus. O que está em mim, o que está em você, meu querido. Nós temos um tesouro em vaso de barro. O que está em nós é maior do que o que está lá fora. E o que está em nós, para nós herdar as bênçãos, ele traz à existência as coisas espirituais para o nosso mundo secular. Compreendes? Então, é meu desejo que você tome entendimento do verdadeiro Deus através do seu Evangelho da Graça. A graça e o apostolado é os ensinamentos daquilo que Cristo fez na cruz por nós, para você receber as bênçãos de Deus, para você receber as promessas de Deus. Graça e paz. Desejo para você, para toda a família, o melhor de Deus na tua vida, que é Cristo. Graça e paz abençoados.